Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem dos nossos pecados. Caminhando a passadas largas para a semana mais importante do ano, o Senhor hoje nos dá esse Evangelho tão conhecido, que você já ouviu tantas homilias, que já leu, já deve ter partilhado até com pessoas, mas eu acho que vale a pena a gente fazer um pouquinho de memória do que a gente está vivendo nesse período. Semana passada, você lembra qual era a liturgia? Meu Pai Celeste, nem os jovens que vieram da crisma, do retiro, lembram? O filho pródigo. Alguém saiu de casa como príncipe, melhor roupa, cabelinho com gel, perfume importado, relógio da moda, tênis novinho, e voltou para casa como um mendigo. Mas o pai recebeu como filho. Não me importa o passado, não importa os atos, importa o retorno. Repita comigo: domingo passado, o Senhor falava do regresso, do retorno do pecador. Não importa o que ele fez, se arrependeu, tudo começa de novo, como se nada tivesse acontecido. Assim é o nosso Pai. Hoje o Senhor trata mais ou menos do mesmo tema, só que com uma nova visão. A primeira leitura tirada do profeta vai nos dar um pouco desse itinerário da liturgia da palavra de hoje. E o apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, uma carta que ele escreve preso na prisão de Roma, vai confirmar aquilo que é o pensamento da primeira leitura. Não lembreis de coisas, fala mais alto, vai, passadas. Não lembreis de coisas passadas, porque eu faço obra nova. Queridos, é um grande desafio para nós, que somos tão pela razão, conseguir enxergar isso. Tudo que Deus tem de novidade para a nossa vida precisa encontrar o passado no passado. São Paulo vai dizer, aliás, o profeta Isaías vai dizer: não relembreis. Tem uma palavrinha que a gente usa muito, que é até bem parecida, num sentido um pouco mais grave, que se chama ressentir. Ela tem um grau maior do que relembrar. Mas o que significa relembrar? É você ficar hoje, amanhã, depois de amanhã, lembrando aquilo que já aconteceu, como se estivesse acontecendo hoje. Dia desse, só para fazer um parêntese, fui atender uma jovem senhora que veio aqui procurar, queria partilhar, queria dividir a sua vida e receber algum momento de oração, e a gente foi, ela chegou bem estressada, para variar, e começou a contar
Adivinha do que ela veio falar para mim? Do marido, geralmente é assim, né? Chegou, diácono, não. Aí começou a contar o rosário de defeitos do abençoado. A minha vontade era dizer: como é que você não viu isso tudo antes de casar e casou com um crápula desse? Era a minha vontade, não falei. Mas ela foi falando, mas aquela mulher falava com tanta avidez, que eu falei: gente, esse negócio foi ontem, e eu estou ouvindo com aquele ouvido paciente. Aí quando ela me permitiu falar alguma coisa, eu falei: minha filha, certamente isso está muito vivo dentro de você, né? Isso está muito real dentro de você. Isso aconteceu há pouco tempo, então é justo que você esteja com esse sentimento de dor. Mas olha, Jesus falou que em oração, quando ele ensinou o Pai Nosso, é que ele fala de perdoar os pecados. Ou seja, quando a gente reza, a gente tem possibilidade de perdoar. Então, mas também tem algo que vai te ajudar. É o próprio tempo. Essa dor vai cicatrizar. Isso está muito recente. Ela: não, diácono, isso aconteceu tem 10 anos. Eu quase desmaiei no banco da igreja. Ou seja, a gente fica relembrando algo que aconteceu lá atrás, como estivesse acontecendo hoje. E quem bebe o veneno somos nós. O profeta Isaías vai dizer na primeira leitura: não relembreis coisas passadas, eis que eu abro uma via de torrentes no deserto. Mas para isso, você não pode ficar preso ao passado, preso ao que já passou. Se você fica ali agarrado, e tem gente que gosta disso, gente. Você já ouviu alguém dizer assim: essa eu vou levar para o caixão comigo? Já ouviu? Tem gente que gosta de agarrar o passado e levar até o último suspiro. Sabe por quê? Parece que o combustível é ficar remoendo. E Deus, para trazer algo novo para a nossa vida, o passado tem que ficar lá no lugarzinho dele, e a gente gerar em nós a expectativa dessa novidade. São Paulo vai dizer isso hoje. Aliás, se você puder, pega aí o folhetinho da missa que você vai levar ao final para sua casa, para você ler e rezar tudo isso novamente. Lá no finalzinho, não tem o númerozinho 13, versículo 13: irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa porém eu faço, esquecendo-me o que fica. Jesus, olha, vocês estão me comovendo com esse ânimo, hein? Eu sei que você está sem o folheto. Quem está só responde. Vamos lá. Uma coisa porém eu faço, esquecendo-me o que fica para trás, eu me lanço para o que está. Meus irmãos, é isso. Se você fica preso, você perde a chance daquilo que Deus tem de bom para você no dia de hoje. O que passou não volta, e o que está de amanhã você não tem garantia alguma. Agora, o dia de hoje você tem a plena certeza que você está respirando. E aí, esse é o nosso desafio na nossa vida com Deus e na nossa vida com os irmãos. Quero crer, posso até estar errando, que 70%, 80% das nossas realidades familiares que nos causam dor estão centradas na liturgia de hoje. A capacidade de ter esperança do novo de Deus a partir de um passado que eu já estou deixando ele lá para trás, tratando de mim, para que esse passado não repercuta nas minhas palavras, nas minhas ações e, o mais importante, no meu modo de viver a minha vida com Deus e com os outros. E aí o Evangelho é uma aula. Semana passada, Jesus contou uma parábola. Jesus contava histórias terrenas para falar de coisas celestiais. Hoje não era parábola. Você viu como é que começa o Evangelho? Jesus tinha saído da onde? Do Monte das Oliveiras, o lugar onde ele gostava de rezar. Gente, se Deus permitir, vamos estar lá de novo, né, Padre? O Monte das Oliveiras é um lugar que você pode chegar agitado, você para um pouco, você sereniza. Eu acho que o lugar também tem um pouco desse sagrado para nos dar. E Jesus foi lá rezar. Jesus rezou, passou a madrugada, uma vigília rezando. Depois que ele passou a vigília rezando, ele desce um pouquinho, tem o Vale do Cedron e sobe hoje lá na esplanada das mesquitas, onde tinha o templo. Jesus vai para lá e começa a ensinar as pessoas. Jesus se senta, tem paciência, sentou-se e começou a explicar. De repente, você imagina, você já passou na Avenida Rio Branco, meio-dia,
está andando para o seu almoço, começa a gritaria, passa o menino correndo, né? Pega, 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 vem uma gritaria, a gente se assusta, né? Foi o que aconteceu. Começou a gritaria, você sabe que onde tem gritaria, todo mundo para de prestar atenção onde estava e começaram a prestar atenção na gritaria. Chuta quem vinha. Uma mulher arrastada pelos cabelos e homens cheios de Deus, sabedores da lei, liam primeira leitura, faziam homilias, não é? Homens da sinagoga, homens do templo, homens sábios da palavra, e a pobre da mulher arrastada pelo chão. E aí eles param tudo que Jesus estava fazendo, sem pedir permissão, sequer pedir licença, joga a pobre no pé de Jesus e fala assim: Senhor, a gente estava passando ali sem querer, sabe? A gente não procurou nada, mas a gente achou essa mulher em flagrante adultério. Se o senhor conhece a lei de Moisés, o senhor sabe que ela tem que morrer apedrejada, não é verdade? Interessante, quem é mau faz pergunta já sabendo a resposta. E aí jogou lá no pé. E aí Jesus olhou, fingiu que não estava dando muita trela, e Jesus toma a atitude mais linda desse evangelho. Ele se rebaixa à estatura do pecador. Ele vem até o chão onde jogaram ela. Ele diz: é aqui que ela está? É aqui que eu devo estar. E ele se rebaixa e começa a escrever. A gente tem inúmeras interpretações. Vão dizer alguns que Jesus estava escrevendo o pecado daqueles homens, porque ele era onisciente, sabe de todas as coisas. Outros vão dizer que Jesus estava escrevendo o próprio pecado daquela mulher, que com o vento seria apagado. A verdade é que a Bíblia não fala o que estava sendo escrito, mas Jesus se abaixa e começa a escrever. E aí os camaradas insistiram: o que você fala, Jesus? Eu imagino que quando Jesus estava abaixado, um deve ter catucado o outro e dito assim: agora ele está numa sinuca de bico. Se ele falar apedreja, cadê o homem da misericórdia? Mas em compensação, se ele falar não apedreja, cadê o homem da lei? Se ele é filho de Deus, ele tem que conhecer os mandamentos de Deus. Não tem saída para ele. Agora ele foi pego. Jesus se abaixa. Interessante que Jesus não levanta a cabeça em momento algum, só quando eles vão embora. Jesus começa a escrever, e ele não tinha resposta humana para a fraqueza daquela mulher. Só que ele toma uma outra decisão. Ele trouxe para aquele cenário, imagine, um grande espelho, e colocou entre a mulher e eles. Olhem-se aqui. Vocês são bons de mira? São mirolhas, como a gente, criança, tacava pedra nos pombos. Isso era só quando era criança, tá, gente? Hoje a gente não faz mais isso. Você é mirolha? Então beleza, ela é o alvo, mas olha para o espelho primeiro. Agora eu tiro o espelho, agora tira a primeira pedra. Você, o perfeitinho, o certinho, o que gosta, o que anda com a agenda na mão, anotando os defeitos dos outros. Queridos, o que mais me dói na igreja é que dentro da igreja tem gente assim, anotando o pecado alheio. Olha, fulano não é de... fulano veio para a missa desse jeito, ainda vai para a fila da comunhão. A gente tem uma rapidez para julgar, que Deus me livre. Diz as Escrituras, e alguns interpretam que os mais velhos começaram a ir embora porque tem mais tempo de pecado. É bem provável, apesar da Bíblia não falar isso. Mas eu só sei de uma coisa: a cena acabou de uma única forma. Jesus, sozinho, rebaixado. Filipenses capítulo 2, versículo 11 até o 11. Ele não se prevaleceu de sua condição divina, mas se aniquilou ainda mais, tornando-se escravo, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvazia diante do pecado daquela mulher. Ele se rebaixa até o mesmo nível do pecador. São Paulo vai dizer em outra passagem: aquele que não tinha pecado, ele se faz pecado. Queridos, eu acho que a gente precisa aprender com esse evangelho. Se você está acostumado a receber o perdão de Deus,
Você precisa, e eu também, começar a reaprender como lidar com quem não está com a vida muito boa, né? A gente precisa começar a reaprender que as pessoas, elas vão chegar na igreja, elas vão chegar na nossa vida do jeito que elas são, mas elas podem modificar ou podem ser crucificadas, dependendo da forma como nós agimos para com elas. A gente já tem muitos jogadores na igreja. Sai desse time, deixa quem quer viver assim, deixa esse povo morrer sozinho. Tem gente que, confesso a você, que me causa espanto, às vezes tão próximo do sagrado, mas tão distante das pessoas. Que cristianismo é esse? Hoje faz 3 anos que o Papa Francisco foi eleito, tomou posse como Papa da nossa igreja. Graças a Deus, ele veio de uma forma, vamos que dizer, mostrando para nós essa face. Aliás, ele disse isso no Rio de Janeiro: a gente precisa usar a teologia do encontro. A gente está afastando, a gente não está aceitando, a gente fica triste quando vê pecador se aproximando de Deus. A gente queria até, quer ver uma coisa? Graças a Deus aqui em Vista Alegre não tem não. Sei que é de outro bairro, me perdoa, mas tem gente que quer blindar o padre. Posso falar com o padre? Está cansado, está dormindo. Acorda! É meu amigo, mas eu tenho certeza que ele quer ser acordado. A gente acha que as pessoas têm que ter acesso a Deus, e se é na figura do sacerdote, que tenham acesso a Deus. A gente quer proteger as coisas, e às vezes até a própria igreja, colocando quem tem um rótulo, né? Tem pessoa que vive debaixo, lá vem o fulano. Aconteceu um fato aqui na paróquia, e eu caminho para a gente terminar. Esse guri fez a crisma com a gente aí há uns tempos atrás, e a mãe dele me pediu ajuda. Lá pelos tantos da vida dele, ela descobriu que ele estava começando a andar com quem usava droga, tudo no colégio. E desesperada, sem a presença do pai em casa, chegou aqui na igreja e falou: olha, eu preciso de ajuda, cheguei no meu limite, eu descobri, e eu preciso de ajuda. Queridos, pensa num cara todo tatuado. Você olha para ele, é um desenho ele quase. Sabe aquelas camisas de basquete, aqueles shortões de basquete norte-americano? Ele só anda assim, 17 anos desse tamanho. Eu olhei para o abençoado, eu falei: mas olha a pinta do guri. Você sabe quando a gente está errado, a gente vem igual o cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? Todo perdido, todo sem jeito. Eu aprendi uma coisa: tem gente que a gente deixa esperar um pouquinho para atender, mas mãe, quando mãe chega desesperada, querido, atende. Mãe tem um termômetro que nem padre tem, porque é mãe, que convive, que conhece, sabe o cheiro, a passada, o modo de andar, o jeito de falar, como chega do colégio, como responde o WhatsApp. Eu sei lá, mas mãe sabe tudo. E ela chegou desesperada, e eu marquei no dia seguinte com o abençoado. Primeira coisa, querido, você quer ajuda? Ele quer. Você quer ajuda ou quer ajuda porque sua mãe está mandando? Se você quer por causa de sua mãe, vou dar um jeitinho de ajudar de outra forma. Agora, se você quer, somos nós dois, ela sai do circuito. Não, eu quero, eu preciso. Eu cheguei para ele, falei: beleza, você precisa só de uma coisa. Eu não tenho muito tempo na minha vida, mas eu quero te dar o tempo que eu tenho. Peguei a minha agenda de um mês e falei: ó, toma aqui todos esses compromissos. Mandei para ele por WhatsApp. Anota, eu vou passar na tua casa e em todos eles você vai comigo. Durante 30 dias tu mandar do meu lado. É um modo da gente conversar no carro. A gente vai para ali, ele via junto. E eu passava na casa dele, o moleque foi a todos. Aconteceu um fato de eu ter que ir num lugar um pouquinho mais longe. Eu fiquei expert em como começa a usar droga em colégio, como é que os caras se aproximam, como é que funciona, tudo que ele me contava. E a gente foi conversando, e a gente foi para um encontro um pouquinho mais longe, lá para o final da Brasil, bem longe. Então a gente conversou muito, só que ele só ia de chinelo, de bermudão, de camisa do Chicago Bulls e todo tatuado. Beleza, e a gente estava indo, chegamos lá, parei o carro no lugarzinho, vamos começar a nossa manhã, era de 8, provavelmente mais 11, pouquinho. Na hora que eu saí do carro, uma pessoa que me convidou veio me acolher. Ô diácono, olha como eu tinha vontade de trazer o senhor aqui, né? É bom a gente rezar juntos. Beleza. Quando o meu amigo saiu do carro, o mesmo que me elogiou, porque eu estava com uma camisa clerical, olhou para o menino e falou: diácono, o senhor já andou com gente melhor, hein? Até hoje, padre,
eu tenho que consertar isso na vida desse menino, por causa de uma palavra. Você sabe o que ele me disse na volta de Itaguaí? Não vou mais andar com o senhor não, eu estou te envergonhando. Você sabe o que eu falei para ele? Eu arrisco a minha reputação por tua causa. Você vale tanto quanto aquele que falou para mim. Não é as tuas roupas, não são as tuas tatuagens e nem o teu comportamento que deixa eu sentir por você o mesmo que eu sinto por aquele que me convidou. Você tem o mesmo valor. A escolha é sua. Eu escolhi amar você do jeito que você está. Esse moleque estava na missa das 9 hoje, que a minha esposa falou, e ele veio falar com ela na missa das 9, já de tênis, acredite, já de calça jeans, já, sem vergonha começou a usar calça jeans, gente. Não sei se ele veio com a camisa de basquete. Sabe o que significa? Paramos de investir em quem não presta, rotulamos, lá vem o viciado. Não vamos parar de falar porque fulano chegou. Queridos, eu e você, vira e mexe, trazemos um cabelo arrastado e trazemos para julgar as pessoas e jogá-las no chão e dizer: olha, está aqui o comportamento, está aqui o modo de dizer, a nossa igreja não pode ser essa, eu não posso ser esse, você não pode ser esse. Vamos fazer o seguinte: olha para dentro da sua casa. Vamos concluir olhando para o nosso lar. Sabe por que muitos casamentos empacaram? Porque ficamos lembrando: diácono, eu estou morrendo pelo que ele fez, mas quando foi que ele? 10 anos atrás. Você sente hoje o que sentiu há 10 anos. Aliás, durante 10 anos, você sente a cada dia a mesma coisa, porque a via nova que Deus quer abrir para você, simplesmente você tapou com a ausência do perdão. Você tapou sentindo de novo, dizendo: quem bate, esquece, mas quem apanha, esquece não. Essa aqui eu vou levar para o caixão, vou morrer assim. Essa pode ser a minha escolha hoje e a sua. Mas olhando para o Evangelho, Jesus fez só uma pergunta, e eu acho que ele continua fazendo ela hoje: quem condenou você? Se olhar no espelho direitinho, não fica um. Vai em paz, vai lá, vai viver sua vida, toca o barquinho da sua vida. Só vou te dar uma orientação: não erra mais não. A partir de agora eu faço o que São Paulo disse, eu faço o que Isaías disse, obra nova. E se alguém lá na rua gritar para você: lá vai a prostituta, pode dizer: eu fui lavada, eu fui comprada pelo sangue redentor de Jesus. Se alguém disser para você, se alguém disser para mim dos nossos passados, diga: um dia eu tive um encontro pessoal e a minha conversão, que é diária, não aconteceu num dia e numa hora não, ela é todo dia. Essa conversão está dando frutos porque um dia eu tive um encontro com Deus. Você não é o que o seu passado revela, e as pessoas que vivem com você, elas não são o que o passado delas revelam, mas aquilo que é vivido no dia de hoje. Aprendamos juntos a viver essa dimensão. Se semana passada era o regresso, hoje é saber recomeçar do zero, daqui para frente, de um encontro com Deus para frente. Catuca quem está do teu lado direito e esquerdo, que está dormindo, e diga: hoje, meu irmão, o Senhor está pedindo a você e a mim, larga a mão desse passado, para de ficar lembrando coisas ruins. Você não é um baú. Esse terceiro pontificado do Papa, fica sentadinho, olha para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e vamos terminar a nossa homilia pedindo por ele. Ele está nos ensinando um pouquinho a lidar com gente que a gente anda excluindo, dizendo: não, reserve esses bancos aqui para os santos, esses aqui ficam do lado de fora, lá atrás, lá longe, né? Ele está nos ensinando um pouquinho a como receber aqueles que a gente já rotulou, aquele que já tem até apelido para a gente quando trata, já trata até debochando. A nossa igreja é a igreja de Francisco, santo dos nossos dias aos nossos olhos. Por ele nós rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.